Olá, tudo bem? O meu nome é Paula, para quem não sabe, e eu sou terapeuta integrativa sistêmica. E esse vídeo aqui faz parte da série Contoterapia. Qual que é a ideia, né, dessa série Contoterapia? Enquanto eu conto um conto para vocês sintam esse conto e experienciem as emoções que vêm desse conto, né? As sensações corporais que vêm desse conto. E dentro desse arquétipo que é apresentado dentro do conto de fada, o que você sente que te toca, né? O que faz sentido para você, né? E sentido no sentido de o que te faz sentir, o que mexe com você, né? Quando as pessoas vêm trabalhar comigo, né? Eu tô fazendo ou acompanhamento sistêmico ou a constelação. Muitas vezes eu pergunto, né, qual que é o seu conto de fada favorito? E geralmente esse conto pode ter alguma coisa a ver com a sua própria história, né, com o seu sistema familiar. Então hoje eu vou ler A Gata Borralheira. Esse tá escrito aqui, é o conto original dos irmãos Grimm, sabe? Sempre possível eu tento trazer a história original. E ele tá no livro da doutora Clarissa Pinkola Estes. Não tá focando. Aqui, ó, Contos dos Irmãos Grimm, tá bom? Então, vamos lá. A Gata Borralheira. A mulher de um ricaço adoeceu, e quando sentiu que o seu fim se aproximava, chamou a única filha do casal ao seu quarto e disse: Filha querida, continue a ser devota e boa. Assim, Deus sempre a ajudará, e lá do céu eu olharei por você e a protegerei. Pesado, né? É uma bênção da mãe, né? Ela recebe essa bênção, mas é uma bênção um pouco condicional que essa mãe deixa aqui, né? Continue a ser devota e boa. Só assim Deus sempre a ajudará. Então vamos lá. Dizendo isso, a mulher fechou seus olhos e deu seu último suspiro. A menina continuou sendo devota e boa, e todo dia ia ao túmulo da mãe e chorava. Quando chegou o inverno, a neve cobriu o túmulo com um manto branco. E quando o sol de primavera tornou a descobri-lo, o homem se casou outra vez. A nova mulher trouxe 2 filhas, que eram agradáveis e bonitas por fora, mas malvadas e feias por dentro. Quem nunca viu isso, né, gente? Assim, começou um período de tristezas para a infeliz enteada. Essa pateta vai se sentar na sala? Não, desculpa. Essa pateta vai se sentar conosco na sala? Perguntavam elas. Quem quer comer o pão tem que trabalhar para ganhá-lo. Vá se sentar com a ajudante de cozinha. Mais algumas crenças, né? Confiscaram-lhe suas roupas. Crenças, aqui a gente vê também uma exclusão, claro. Confiscaram-lhe também suas roupas bonitas e a fizeram vestir uma roupa cinzenta e a deram tamancos de madeira para calçar. E aí aqui, né, se a gente pensa assim, também um pouco olhando para essas irmãs, né, as enteadas, por que será que elas sentiam essa necessidade de diminuir a Cinderela, né? E por que será que elas, que a Cinderela se permitia ir para esse lugar também, né? Talvez por causa dessa sentença dessa mãe aí, né? Continue sendo devota e boa, apesar dos pesares, não coloque limites, seja sempre a boazinha. Não sei, podemos pensar nisso. Olhem só como a orgulhosa princesa está bem vestida, caçoaram ao levá-la para a cozinha. Ali, a menina foi obrigada a fazer trabalhos pesados de manhã à noite, a se levantar com o nascer do sol, a carregar água, acender o fogão, cozinhar e lavar. Não satisfeitas, as irmãs lhe infligiam todos os vexames em que conseguiam pensar. Zombavam dela e atiravam-lhe ervilhas e lentilhas no borralho para obrigá-la a se sentar para caçá-los. Borralho é as cinzas, né? À noite, quando ela estava exausta de tanto trabalhar, não tinha cama a que se recolher, ia se deitar no fogão sobre as cinzas. Por isso, parecia sempre empoeirada e suja, e a chamavam de borralheira.
Aconteceu um dia que o pai decidiu ir a uma feira. Perguntou então às duas enteadas o que gostariam que lhe trouxesse. Roupas finas, disse uma delas. Pérolas e joias, disse a outra. E você, Cinderela? Perguntou ele. O que você gostaria? Pai, quebre o primeiro galho que roçar no seu chapéu quando estiver voltando para casa. Muito bem. Para as duas enteadas, ele trouxe belas roupas, pérolas e joias, e na volta para casa, ao passar por um arvoredo verdejante, roçou nele um raminho de aveleira que derrubou o seu chapéu. Então o homem partiu e o levou. Partiu e levou. Quando chegou em casa, deu às duas enteadas o que haviam pedido, e a borralheira deu o raminho de aveleira. Borralheira agradeceu ao pai, foi ao túmulo da mãe e ali plantou o raminho. Chorou tanto que suas lágrimas o regaram, e o raminho criou raízes que se tornou uma bela árvore. A árvore que pode ter a simbologia de um feminino sábio, né? Eu aqui não vou ficar analisando tanto, mas vou pincelar algumas coisas para vocês. Borralheira ia ao túmulo 3 vezes por dia, chorava e rezava, e todas as vezes um passarinho branco via se empoleirar na árvore. Quando ela formulava um desejo, o passarinho lhe atirava o que pedira. Então, aconteceu que o rei anunciou um festival de 3 dias, ao qual todas as moças bonitas do reino foram convidadas para que seu filho, o príncipe, pudesse escolher uma noiva. Quando as duas enteadas souberam que também iriam comparecer, ficaram muito animadas, chamaram borralheira e disseram. Então aqui, diferente, né, do conto lá da Disney, elas eram bonitas, né? Mas essa beleza exterior não adiantava nada, porque elas eram feias por dentro. Escove os nossos cabelos e limpe os nossos sapatos. Afivele os nossos cintos, porque vamos à festa do palácio do rei. Borralheira obedeceu, mas chorou, porque teria gostado de acompanhá-las ao baile, e pediu à madrasta licença para ir também. Você, borralheira, exclamou. Ora, você está coberto de cinzas e sujeira? Você irá ao festival? Nem ao menos tem roupas e sapatos, e ainda assim quer ir ao baile? Como ela continuasse a insistir, a madrasta disse. Muito bem, joguei um prato de lentilhas no borralho. Se você as catar em 2 horas, poderá ir conosco. Aqui eu lembro um pouco das tarefas da Baba Yaga, né? Num dos contos. A moça saiu pela porta e tarefas que pareciam ser impossíveis, né? Como que às vezes também a gente tem que passar por algumas coisas na vida para que a gente alcance algo que a gente deseja. E aqui no caso, são tarefas que não são muito justas, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com isso. A gente vai ter que fazer algumas coisas que, a nosso ver, não são justas, né? E como que a gente lida com essas pedras que são colocadas no caminho, né? Inclusive de maneira injusta. A gente vai ficar brigando com isso, discutindo com isso, a gente vai tentar uma outra estratégia, né? Tudo são reflexões aqui. A moça então saiu pela porta dos fundos para o jardim e disse: pombos gentis, rolinhas e passarinhos que há no céu, venham me ajudar. As boas no prato separem, as ruins levem para plantar. Então 2 pombos brancos entraram pela janela da cozinha, no que foram seguidos pelas rolinhas. E finalmente, todos os passarinhos no céu vieram piando e pousaram no borralho. E os pombos disseram sim, com a cabecinha. E bica que bica, puseram todas as lentilhas boas no prato. Nem bem 1 hora se passara, eles tinham terminado e tornado a sair pela janela. Então, a menina levou o prato para a madrasta, contente, pensando que agora poderia acompanhá-las à festa. Mas a madrasta disse: não, borralheira, você não tem roupas e não sabe dançar, só irão rir de você. Mas quando a menina começou a chorar, a madrasta disse: se em 1 hora você conseguir catar 2 pratos cheios de lentilhas do borralho, poderá ir conosco. Mais uma vez achando ser impossível, né? E pensou, ela jamais conseguirá fazer isso. Depois que a madrasta tirou os pratos de lentilha no borralho, a moça saiu pela porta dos fundos e chamou: pombos gentis, rolinhas e passarinhos que há no céu, venham me ajudar.
As boas no prato separem, as ruins se levem para plantar. Então, 2 pombos brancos entraram pela janela da cozinha, no que foram seguidos pelas rolinhas, e finalmente todos os passarinhos do céu vieram piando e pousaram no borralho. E em menos de 1 hora tudo tinha sido catado e eles tinham partido. Então a moça levou novamente o prato para a madrasta, alegre, pensando que agora poderia acompanhá-los à festa. Mas a madrasta disse: não adiantou nada. Você não pode ir conosco porque não tem roupa, não sabe dançar. Sentiríamos muita vergonha de você. E dizendo isso, deu-lhe as costas e saiu apressada com suas orgulhosas filhas. Assim que elas saíram de casa, a borralheira foi ao túmulo da mãe sobre a veleira e disse: balance e trema, avoreta amada, e me cubra toda de ouro e prata. Então o pássaro lhe atirou um vestido de ouro e prata e um par de sapatos bordados com fios de seda e prata. Às pressas, ela se vestiu e foi. Mas a madrasta e suas filhas não a reconheceram e acharam que ela era uma princesa estrangeira. Tão bela estava com seu vestido dourado, nem pensaram em borralheira. Imaginaram que estivesse sentada ao pé do borralho catando lentilhas nas cinzas. O príncipe se aproximou da desconhecida, tomou-a pela mão e dançaram. De fato, ela não quis dançar com mais ninguém e em nenhum momento largou a mão da moça. Se alguém se aproximara e a convidava para dançar, ele dizia, ela é meu par. Borralheira dançou até anoitecer, então quis se retirar, mas o príncipe disse: vou acompanhá-lo à sua casa. Ele queria ver a quem a bela moça pertenceu. Gente, também eu tô lendo sem óculos, né? Calma aí. A idade já não permite mais. Ele queria ver a quem a bela moça pertencia, mas Borralheira escapou do príncipe e correu para o pombal. Então, o príncipe esperou o pai dela chegar em casa e lhe contou que a moça desconhecida desaparecera no pombal. Antes de eu continuar aqui, só pensar numa coisa, né? O tanto que esses passarinhos ajudaram a gata borralheira, a Cinderela, a gente pode pensar os nossos recursos internos, né? E se a gente pensa também um pouco que eles são representantes da natureza, daquilo que é natural, né? Quando a gente entra em contato com aquilo que é nosso por direito, a gente acessa recursos internos. E nisso, quando a gente acessa esses recursos, é algo natural, é algo que conspira para aquilo ali acontecer, né? Mas o interessante na história, eu continuando aqui, vocês vão ver, é que ela recebe a chance de fazer aquilo que ela deseja, mas ela se nega a continuar com aquilo ali, né? O príncipe aqui a gente pode ver como o propósito, a realização dos sonhos dela, né? Aqui eu não tô falando um homem especificamente, mas ela chega onde ela quer, né? Ela é escolhida e, apesar de ser escolhida, ela foge dele. E ela foge dele 3 vezes, vocês vão ver aqui. Então, quantas vezes a gente acessa, a gente chega no lugar, quase chega, né, no lugar que a gente quer, e por um senso de não merecimento, ou de não ser capaz o suficiente, ou de não dar conta, e que muitas pessoas que sofrem da síndrome da boazinha têm isso, né, agrada todo mundo, mas na hora que é para ser agradada, na hora que chega onde quer, a gente se nega. Então, fica a reflexão aí também, né? Tá, então o príncipe esperou o pai dela chegar em casa e lhe contou que a moça desconhecida desaparecera no pombal. O velho pensou, seria borralheira, e mandou trazer um machado para demolir o pombal. Mas não havia ninguém lá dentro. Quando chegaram em casa, ela estava borralheira, com suas roupas sujas, no meio das cinzas, e um lampião a óleo brilhando fracamente a um canto do fogão. Ela descera do pombal sem fazer barulho e correra de volta à veleira. Ali despira seus belos trajes, estendera-os sobre o túmulo e um passarinho os levara embora. Em seguida, elas se acomodaram no borralho do fogão com sua roupa velha e cinzenta. No dia seguinte, quando recomeçou a festa e seu pai, a madrasta e as filhas já haviam saído, Borralheira dirigiu-se à veleira e disse: balance e trema, arvoreta amada, e me cubra toda de ouro e prata. Então, o passarinho lhe atirou roupas ainda mais bonitas do que as do dia anterior.
E quando ela apareceu na festa, assim vestida, todos ficaram assombrados com sua beleza. O filho do rei aguardava sua chegada e imediatamente tomou-a pela mão. E ela não dançou com mais ninguém. Quando os outros se aproximavam para convidá-la a dançar, ele dizia: ela é meu par. Ao anoitecer, Borralheira quis se retirar, mas o príncipe a seguiu, na esperança de ver em que casa entrava. Mas ela correu para o quintal de sua casa. Ali havia uma grande árvore da qual pendiam peras deliciosas. A moça subiu por entre os galhos, com mais agilidade que um esquilo, e o príncipe não conseguiu imaginar onde teria desaparecido. Mas ele esperou até o pai dela chegar em casa e disse: a moça desconhecida fugiu de mim e acho que subiu na pereira. O pai pensou: seria Borralheira? E mandou vir o machado e pôs abaixo a pereira. Mas não havia ninguém ali. Engraçado que o pai, ele o tempo todo, né? Seria Borralheira? Mas ele meio que fica naquela assim, não deve ser. Seria Borralheira? Não deve ser. Ele tem a intuição, vem o movimento, e se bobear, vinha até a certeza, né? Mas ele se nega a ver aquilo ali. Quando entraram em casa e espiaram na cozinha, lá estava sua filha no borralho, como sempre. Ela descera pelo outro lado da árvore, devolvera as roupas ao passarinho na veleira e tornaram a vestir seu vestido velho cinzento. No terceiro dia, quando o pai, a madrasta e as irmãs partiram, Borralheira tornou a se dirigir ao túmulo da mãe e disse: balance e trema, arvoreta amada, e me cubra toda de ouro e prata. Então, o passarinho lhe atirou um vestido tão magnífico como ninguém nunca vira igual, e um par de sapatos inteiramente dourados. Não é de cristal, tá, gente? É dourado. Quando ela apareceu na festa, nesses trajes, os convidados ficaram mudos de assombro. O príncipe dançou somente com ela, e se mais alguém a convidava para dançar, ele dizia: ela é meu par. Quando anoiteceu e Borralheira quis se retirar, o príncipe desejou ainda mais fortemente acompanhá-la, mas ela saiu correndo tão depressa que o deixou para trás. Mas dessa vez, ele usara um estratagema. Mandara cobrir a escadaria com cera de sapateiro. Gente, eu jurava que era com piche, com cera de sapateiro. Assim, quando a moça desceu correndo, seu sapato esquerdo ficou preso em um degrau. O príncipe apanhou-o. Era pequeno e delicado e inteiramente dourado. Na manhã seguinte, ele procurou o pai de Borralheira e disse-lhe: nenhuma outra moça será minha esposa, a não ser aquela em que este sapato dourado couber. Aqui eu fico com um questionamento, né? Eu confesso que eu depois eu vou até pesquisar sobre isso, eu sabendo eu conto pra vocês. Por que o Walt Disney, né, a Disney, colocou o sapatinho de cristal e tirou o dourado? Porque isso tudo tem uma simbologia, né? O dourado tem a ver com ouro, com riqueza, com muito a cor, né, no Oriente, que é usado pela realeza. E de repente ele colocou um sapatinho de cristal, que pode ter a ver com uma pureza, não sei. É límpido, né? Mostra os pés. Só refletindo aqui, tá? Na manhã seguinte, ele procurou o pai de Borralheira e disse: nenhuma outra moça será minha esposa, a não ser aquela em que este sapato dourado couber. As duas irmãs ficaram encantadas, pois as duas tinham belos pés, diferente também da versão da Disney. Ó. A mais velha entrou na sala para experimentar o sapato e a mãe postou-se ao seu lado, porém o dedão do seu pé impediu que ela o calçasse. Seu pé era longo demais. Então a mãe lhe entregou uma faca e disse: corte o dedão. Quando você for rainha, não precisará mais andar. Olha que loucura. E aqui vem a ambição, né, gente? Como que às vezes as pessoas, elas... a ambição cega em alguns momentos, né? Não que a ambição seja ruim. Ter um pouco de ambição é sempre bom. Mas uma ambição que cega a ponto de você se mutilar, né? Se despir dos seus valores, se despir daquilo que é importante para você, né? Ela corta o pé e aí não vai precisar caminhar, você não vai precisar ir para a vida mais, não vai precisar de movimento mais. Olha que loucura. A moça cortou o dedão, forçou o pé a entrar no sapato, sufocando a dor, e saiu com o príncipe. Você vê que essa enteada também, ela também recebe uma sentença dessa mãe, né?
Então ele a ergueu para montá-la em seu cavalo, como sua noiva, e partiu. Mas no caminho tiveram que passar pelo túmulo, e lá estavam na aveleira 2 pombos que cantaram: olhe para trás, lhe pedimos, olhe para trás. Há um rastro de sangue em seu caminho, porque o sapato é por demais pequenino, e sua noiva ainda o aguarda em casa, verá. Ele olhou para o pé da moça e viu que o sangue escorria. Deu meia volta e tornou à casa com a falsa noiva, dizendo que não era a moça certa. A segunda irmã devia experimentar o sapato. Então ela entrou na sala e conseguiu enfiar os dedos no sapato, mas seu calcanhar era grande demais. A mãe lhe entregou uma faca e disse: corte um pedaço do calcanhar. Quando você for rainha, não precisará mais andar. A moça cortou o calcanhar, forçou o pé a entrar no sapato, sufocando a dor, e saiu com o príncipe. Ele a ergueu, montou-o no cavalo, acreditando que fosse sua noiva, e partiu. Mais uma vez essa sentença dessa mãe aí, né, para as 2 filhas. E aqui outra reflexão que a gente pode trazer também é quando a gente tenta ocupar um lugar que não é nosso, né? Quando o lugar não é nosso, não adianta se mutilar, vai sempre ter uma dor quando a gente ocupa um lugar que não é nosso. Essa dor vai ser sentida de alguma forma. Ao passarem pelo túmulo, os 2 pombos que estavam na veleira cantaram: olhe para trás, lhe pedimos, olhe para trás. Há um rastro de sangue em seu caminho, porque o sapato é por demais pequenino, e sua noiva ainda o aguarda em casa, verá. Ele olhou para o pé da moça e viu que escorria sangue, e havia manchas escuras em suas meias. Então deu meia volta e levou a falsa noiva para casa. Esta também não é a moça certa, disse ele. O senhor não tem outra filha? Não, disse o homem. Aqui, gente, esse não dele é como se ele não reconhecesse a própria filha. E aí mostra uma exclusão, né? Da Cinderela, da gata borralheira, né? O próprio pai nega ela. Então primeiro ele fala não tem outra filha, ele fala não, né? Ele podia falar. Aí depois ele corrige, disse o homem: só resta uma filha da minha falecida esposa, uma serviçal insignificante e mirrada, mas não é possível que seja a moça que procura. E ele era pai dela. O príncipe disse que deviam trazê-lo, mas a madrasta respondeu: ah não, ela está muito suja, não pode ser vista em hipótese alguma. Mas ele estava absolutamente decidido a ter seu pedido atendido, e eles foram obrigados a chamar borralheira. Depois que lavou as mãos e o rosto, ela foi à sala e fez uma reverência ao príncipe, que lhe entregou o sapato dourado. Ela se sentou em um banco, tirou os tamancos de madeira e calçou o sapato, que coube certinho no pé. E quando se levantou, o príncipe olhou bem seu rosto, reconheceu a linda moça com quem dançara e exclamou: essa é a noiva certa. A madrasta e as filhas ficaram desoladas e brancas de tanta raiva, mas ele montou borralheira em seu cavalo e partiu. Ao passarem pela veleira, os pombos brancos cantaram: olhe para trás, lhe pedimos, olhe para trás. Não há um rastro de sangue em seu caminho. O sapato não é pequenino demais. Para o palácio, a noiva certa levará. E dizendo isso, os 2 desceram e pousaram nos ombros de borralheira, um no direito, outro no esquerdo. Pai e mãe, né? Feminino e masculino, interno e externo. Na hora do casamento, as 2 falsas irmãs apareceram para adular borralheira e participar de sua boa sorte. Quando o cortejo nupcial se dirigia à igreja, a mais velha se sentou à sua direita e a mais nova à esquerda, e os pombos furaram um olho de cada uma. Aí vem a imagem do fura-olho, né? A gente tem esse termo às vezes para falar: não, furou meu olho. E o que é esse furou meu olho? É muito a ver com a inveja, né? Furou meu olho quando quer algo que é meu. E aí o passarinho vai lá e fura o olho como um justiceiro, né? Algo tipo assim, deixa eu mostrar, né? Mas na saída da igreja, a mais velha ficou à esquerda e a mais nova à direita, e os pombos furaram o outro olho de cada uma. Assim, a maldade e a falsidade delas foram punidas para o resto da vida com a cegueira. É isso.
Depois, né, eu não sei em que momento ainda, eu vou fazer um outro vídeo que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre o conto da Gata Borralheira, né? Às vezes trazendo um pouco da versão da Disney também. Vou, inclusive, procurar saber essa questão do sapato, se existe alguma explicação para isso, né? Além do simbólico que tem dessa questão da cor, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, né? E acha que outras pessoas também podem gostar de ouvir um pouquinho desse conto, que dessa vez foi comentado, não era para ser não, mas foi. Compartilhe o vídeo aí com o pessoal, né? Lembra de deixar seu like e sempre que possível eu vou postar algumas coisas aqui pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.